Aqui eu estou fazendo a apresentação de um conjunto de imagens que eu tirei com o meu celular. Todo celular possui um mecanismo de autoexposição, então você ativa esse mecanismo e o celular passa alguns segundos captando a luz de fundo e registrando ela. O meu celular ele funciona melhor com iluminação intensa, então a gente percebe que nas fotos em que a gente tem uma luz ali incisiva, a gente tem uma qualidade maior, porém em outros casos, não tanto. A gente percebe que o céu tá meio pixelado, mas dá pra observar bastante coisa. Tinha um pessoal que tinha um tempo de exposição de até 32 segundos, então as imagens deles ficaram incríveis. São vários pontinhos brancos registrando as estrelas no momento. Aqui nessa imagem a gente tem um site em que é muito utilizado para avaliar questões ambientais. Então, conforme essas coisas variam, a gente faz a manutenção de fechar ou abrir o telescópio. Se o ponto de Leaf estiver muito alto, a gente tem que fechar o telescópio, porque nesse ponto significa que a água começa a condensar, e se ela começa a condensar, ela pode acabar danificando o telescópio. A gente tem a questão dos ventos, que também é um desses gráficos. É o terceiro gráfico, velocidade do vento. A gente tem o segundo gráfico expressando a temperatura, e a gente tem a umidade. A umidade aceita é até 95%, mas a gente consegue usar até 97% se o ponto de Leaf estiver bem baixo. Na brecha de observação que meu grupo teve, a gente conseguiu observar durante 2 horas sem que o Leaf subisse absolutamente nada. Então a gente vê aqui que a umidade está em 95%, porém o Leaf está em 0%, ou seja, não tem problema. A gente poderia continuar observando, foi o que a gente fez, até a umidade atingir 97%. E não atingiu, felizmente, a gente conseguiu realizar essas observações sem ter que fechar o telescópio nenhuma vez, mas o segundo grupo que veio após as nossas coletas de dados, infelizmente, não acabou tendo a mesma sorte. Assim que o telescópio começa a funcionar, é ativada essa luz vermelha, porque qualquer outro tipo de frequência de onda danifica a imagem, então a imagem fica estourada. Na próxima imagem a gente tem um exemplo legal de como a poluição luminosa influencia, porque aqui estava muito escuro, como a gente vê nessas outras imagens, mas quando a gente olha para o horizonte a gente tem essa dispersão da luz da cidade, que ali no horizonte se expressa bastante com uma iluminação intensa. Então, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar com o IRAF, mas antes disso, eu quero apresentar para vocês alguns dos brindezinhos que eu consegui pegar, tanto no LMA quanto no APD. A gente tem esses cartões que se assemelham muito a fotografias. A gente tinha de Júpiter, NGC 628 e alguns outros cartões com informações do que a gente encontra na região. Tá, então a gente agora vai fazer a resolução de dados da imagem coletada no dia da observação. Eu vou usar aqui o X-Quartz, porque o meu computador ele é um Mac, então a gente usa o sistema iOS, mas se for o Windows não é o X-Quark, seria um outro app para você fazer essa análise. Então a gente vai ter que abrir aqui, obviamente, espera carregar. Tá, então a gente está nessa página que já é o Xterm. A gente vai precisar acessar o IRAF agora. Para acessar o IRAF, você primeiro vai ter que instalar todos os pacotes no seu prompt. E depois que você instalou, que é um processo tanto quanto complicado, pelo menos para mim foi bastante complicado, você dá um CL para entrar e ativar o sistema IRAF. Tá vendo? Então entramos aqui, Community IRAF V2, eu tô com a versão 2.17.1. Então, dentro desse sistema do IRAF, a gente tem essas coisinhas aqui. Então, tem plot, tem esse language lists, images, e vai indo. Agora, a gente tem agora esse CL. Então, dentro desse CL, a gente pode realizar as atividades de redução de dados. Estando dentro do CL, agora a gente precisa acessar os arquivos, né? Com os dados que precisam ser reduzidos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e para confirmar as páginas que você tem, é dar um LS. Quando você dá um LS, você abre boa parte dos documentos que você tem no seu sistema
né, no seu computador. Então, aqui eu tenho outro conjunto de dados que era para teste, esse 20 de abril de 2016, que são dados, se eu não me engano, de 2020, 16 de abril de 2020. Tem algumas imagens que foram trabalhadas em aula, e eu já testei algumas delas, é bem legal. E o resto aqui são aplicativos que eu tenho no meu computador. Então, eu tenho a pasta de fotos, a pasta de músicas, a pasta de filmes. Só que, como a gente quer fazer essa redução de dados com esses dados pegos na observação, eu salvei ela na pasta documentos. Se salvou em outra pasta, criou uma pasta específica, você tem que abrir ela. Para abrir, você vai dar um CD, espaço, escreve o nome da pasta. No meu caso aqui, eu salvei ela em Documents. Então, eu escrevo Documents, dou um Enter. Ele já entrou. Tá vendo que não deu erro nenhum? Se tivesse dado erro, ia aparecer pra gente uma mensagem de erro, de não encontrado, algo assim. Eu quero saber agora o que tem dentro dessa página de documentos. Eu dou um ls. ls, ele abre pra mim tudo que eu tenho. Então, eu tenho aqui os dados, né? Dia 21 de outubro de 2023. Eu também tenho o livro de álgebra. Enfim, ele vai listar tudo pra mim que tá dentro dessa pasta documentos, que é uma pasta que fica dentro do meu, no meu caso, no meu Finder, que está em algum lugar aqui, Documents. Então, esses dados estão aqui. Eu acessei esses dados através da minha prompt, né? Então, agora eu abro ela. A gente, para abrir, CD novamente, espaço, 23 de outubro de 21. Abri. Tá vendo que não deu erro? Então, eu dou um ls para saber o que tem dentro. E eu tenho todo esse conjunto de imagens aqui, tá? Todas essas imagens NGC 1087 são do mesmo objeto. A questão é que a gente tem na banda do visível, do red e do blue. Então, vermelho, azul e visível. Então, a gente tirou a imagem nessas 3 bandas. A gente tirou, se eu não me engano, 5 imagens, 5 ou 3 imagens para cada banda, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem uns que tem mais imagens, tem outras que tem menos, mas enfim. Aqui também tiveram algumas imagens testes com uma estrela padrão. E aqui é a nossa estrela padrão. Então, a gente tirou também a nossa estrela padrão em várias bandas. Eu não entendo porque aqui só tá B, mas enfim. E aqui são outras estrelas testes em outras bandas. Então, banda B, banda V, banda R. Tá? Agora, para abrir, primeiramente você precisa abrir o DS9. Você vai dar uma exclamação, DS9, e-comercial. O e-comercial, ele é muito importante, porque se você não der ele, você não consegue escrever mais nada na sua prompt, né? Então, você precisa dar o e-comercial. Ele vai abrir se eu não der? Sim, ele vai abrir. Mas aí, aqui fica bloqueado. Eu não consigo escrever mais nada dentro do meu iraf. Tá vendo que não apareceu o CL embaixo, só o espaço pra gente escrever? Então, pra voltar é fácil. Eu chego aqui e dou um Ctrl C, tá? Calma, deixa eu ver. Eu acho que foi. Ou não foi. Problema, pane no sistema, eu não sei o que eu fiz. Eu tô dando um Command C, Ctrl C. Pronto, voltamos. ls, tô dentro da página ainda, mas então eu vou ter que abrir o DS9 de novo. Então, a gente vai abrir o DS9 com o e-comercial. Tá vendo que se mantém aqui esse CL? Então, isso significa que a gente pode escrever dentro do iraf ainda, tá? Para abrir uma imagem, a gente tem que escrever display e o nome da imagem que você quer abrir. No meu caso, eu vou abrir aqui pra gente essa primeira HD, underline 9087, underline G3, que no caso é o meu grupo, underline B, underline PE, underline 007.fix. Deu algum erro. Provavelmente pode ser que tenha alguma coisa errada, e tem mesmo aqui esse A, eu não vi. Então, eu tenho que reescrever tudo isso de novo, tá? Display, HD, underline 9087, underline G3, underline B, underline PE, underline
007.fix. Deixa eu checar pra ver se tá tudo ok. Parece tudo ok pra mim. Tá vendo que apareceu esse frame to be writing to de 1 a 16? Dá um Enter. Dá um Enter, ele vai abrir pra gente a imagem. A gente tá com essa imagem estourada, tá? Mas eu vou usar ela pra fazer algumas análises. Então, para você ter acesso a análises, você escreve no seu terminal Imexa Mine, tá? Dá um Enter. Tá vendo que saiu o CL daqui? E a gente agora tá com essa bolinha. Tá, significa que tá tudo ok. Você pode usar alguns comandos. Um dos comandos é o L. Se você der um L, ele vai traçar pra gente... Ah, importante. Tá vendo que o meu mouse, o meu cursor tá aqui, né? Então, do espaço, ele funciona aqui. Pra funcionar os comandos, você tem que vir pra cá, pra tela da imagem. Tá vendo que lá ficou branco? Então, significa que agora a gente tá aqui. Agora a gente consegue usar. Você dá um L, a gente traça esse gráfico pra ver como é que tá a questão de recebimento de fótons pelos pixels, né? Então, na coluna de baixo, a gente tem os pixels e aqui os valores dos pixels. Então, a gente tem nesse 500 aqui um valor interessante. Passou de 15 mil pixels, né? Isso é interessante. Isso quer dizer que no entorno a gente não tinha tanta iluminação, não chegaram tantos fótons pra gente, o que é real, né? A gente consegue ver aqui. E aqui no meio a gente tem esse pico. Ok, então o gráfico tá condizente com a imagem, tá ok. Outro comando que a gente pode usar, além do L, é o S. Tá vendo que o S ele traça um gráfico, mas parece já ser um gráfico aí um pouco mais diferenciado. Eu não sei explicar exatamente o que é esse gráfico, mas enfim, a gente também consegue perceber essa constância, esse plano durante o eixo X, né? Aqui parece um X pra mim. E aí no eixo Y a gente tem essa subidinha aqui, conforme a gente vai evoluindo durante o eixo X, tá? Outra letra que a gente consegue usar é o R, se eu não me engano. O R dá pra gente a curva de distribuição de pontos. Tá interessante essa curva. Não tá bom, porque os pontos estão bem distantes da linha central, mas tá, de certa forma, distribuído. Isso significa, se a gente for avaliar bem, que essa imagem não tá legal, que é o que a gente já tinha dito, né? Dá pra ver pela imagem que ela tá estourada. Então, com isso aqui, a gente consegue real avaliar se tá ou não boa. Então, você vai analisar essa curva de distribuição, se esses pontos estiverem próximos dessa linha, tá ok, é uma imagem usável. Caso contrário, não tá legal. Outra coisa que dá pra fazer, se não me engano, é a letra K. Isso, a letra K dá pra gente esse outro gráfico, que também tá interessante. Mas dá pra ver que tá um pouco desajustado, né? Aqui no final, ela só desce pra baixo. Enfim. Coisas a mais que dá pra fazer, tá? A gente consegue mudar a cor da imagem. Aqui a gente tá com a imagem preta e branca. E se a gente quiser tomar outras análises, a gente pode mudar a cor. Então, a gente pode usar esse AIPS 0. E elas vão mostrando pra gente conforme você vai se afastando do foco, né, da luz, ou seja, do foco onde a gente teve mais centro ali de captura de fótons, a gente consegue perceber como vai diminuindo, tá vendo? Então, eu não sei exatamente o que significa esses eixos, não vou passar a informação errada, mas eu acho que tem a ver com a quantidade de fótons que foi absorvida pelo CCD. Então, o vermelho deve ser esse valor mais alto e o preto mais baixo, né? E aí a gente consegue, então, ir variando isso e percebendo essas nuances, tá? Então, tem bastante tipo de filtro que você pode colocar na imagem. E cada um deles é interessante para você avaliar um tipo de informação. Eu acho que esse aqui, ó, ele seria interessante pra gente ter uma noção das estrelas de fundo, talvez, né? Interessante.
Esse Rainbow também. Esse aqui é interessante para ter um contraste. Ok. Tem outras funções aqui, você pode dar zoom. O interessante é você pegar esse aplicativo e ir mexendo, tá? Caso contrário, eu perdi a imagem em algum momento aqui da... Tá, vamos abrir outra, né? A gente já viu o que tinha pra ver nessa imagem. Pra abrir outra, você não precisa voltar diretamente aqui no terminal. Você pode vir simplesmente em File, Arquivo, né? E Open. A gente vai abrir outro arquivo. F1 padrão. Vamos ver isso aqui. O zoom dela tá estranho, então você aperta em Fit, ela volta. Essa foi a estrela padrão que a gente pegou, no fim das contas. E vamos ver como é que tá os gráficos dela. Eu vou dar um L agora. L. Essa é a informação que eu tenho. Tá bem esquisito, né? Eu vou dar aqui um S pra gente ter um R agora. Bom, o R não fez nada. Eu acho que eu acabei saindo do Imexamine. Não, tá tudo bem. R. Ó, curva de distribuição como tá feíssima. Tá horrível isso aqui. Eu vou dar um A pra gente dar uma olhada. Então, a gente tem algumas informações aqui. Magnitude, fluxo. Essas informações são interessantes também para fazer análises. Mas essa estrela aqui, essa imagem, na verdade, eu não gostei dela, tá? Vamos dar um R, o R montou pra gente a curva de distribuição e dá pra ver que ela tá uma porcaria. Tá vendo como os pontos estão espaçados entre a linha central? Então essa imagem não tá nada legal. Vamos trocar. Então, File, Open. Vamos pegar essa padrão 0000. Ok, deixa eu dar um zoom. Zoom fit. Uau, olha o tamanho do caos. Vamos analisar, né? S, R, L, tá um caos. Real, tá um caos. A vai liberar pra gente aqui informações. Então, o que temos aqui? Informações, não sei, não dá pra entender claramente. Bom, vamos abrir outro file aqui. Eu vou pegar essa da 90. Essa é interessante. Essa aqui é a nossa estrela padrão. E dá pra ver pela imagem que ela tá ruim. Ela tá com esse risco. Vamos fazer a análise dela também. Centraliza, dá um R. Deu algum problema ali. Vamos dar um L, então. L, tá vendo que tem um pico aqui? Deve ser esse rastro que ficou pra trás. Então, ele capturou bastante coisa. R. Nada. Vamos ver se ele soltou alguma informação pra gente aqui. Enfim, obviamente dá pra ver que ele tá ruim. Vamos pegar outra imagem. Eu vou pegar essa 09 aqui. Interessante. Vamos dar um L. A gente tem uma distribuição legal. E a gente tem um pico aqui. Tá, interessante. Vamos avaliar o S. Ok. Vamos dar também E. Aqui a gente percebe que o foco dela tá ruim, tá? Essa é uma tecla que eu não informei pra vocês, mas o E, ele fornece pra gente o foco. Como é que tá a questão do foco da imagem. Então, ele tá legal quando a gente tem círculos concêntricos, né? Aqui não tá nada legal. Então, realmente, vamos trocar de imagem. Open. Eu vou pegar essas 5 aqui pra gente dar uma olhada. Ok. E.
também está ruim. Curva de distribuição tá estranha. Vamos trocar de imagem. Open. Ó, esse teste B aqui. Ela tá interessante. Ela tá em um formato diferenciado. Mas também não tá legal. Vamos abrir outra. Teste padrão. Vou pegar o teste padrão da banda V3. Ó, esse aqui tá um formato bem legal. L. Vamos dar um E. Um S. Também não tá legal. Não tá natural, né? Não sei, não tá natural. Essa aqui tá bem redondinha. Vamos ver como é que ficou. E. Não legal. Ok. Essas seriam as testes, né? Então vamos abrir aqui a galáxia real. NGC C1087. Ponto importante. Aquela estrela que a gente estava avaliando, se eu não me engano, ela tá aqui. Ela é esse pixelzinho aqui, ó. Tá, deixa eu dar um L pra gente dar uma olhada. A curva de distribuição tá uma porcaria. Não tá nada legal. Essa aqui é a galáxia que a gente tirou a foto, né? A gente deixou, eu não lembro, acho que 10 segundos no tempo de exposição. Eu vou dar um L pra gente ver. Olha como tá interessante. A gente tem essa curva que vai subindo até chegar no centro, e daí ela começa a decrescer. Mas ainda se mantém, de certa forma, alta, né? Já que a gente tem estrela durante toda essa faixa aqui. Tá, eu vou dar um E pra gente ter uma noção. Olha, também não tá legal, mas faz sentido, porque isso aqui é uma galáxia. Então, realmente vai ter muitos focos em muitos lugares. Isso aqui é um problema, tá? É um problema do CCD. Deixa eu ajustar aqui pra ficar dentro do... Eu vou dar um L. O L não ficou legal. Deixa eu tentar centralizar um pouco mais sobre... Tá, isso aqui não tá interessante. Mas enfim, eu vou explicar o que é isso aqui. Isso daqui... é um problema no CCD. O CCD que tava aqui, ele não conseguiu capturar os fótons que chegavam aqui. Então a gente tá com esse problema. Tá bem? Eu vou tentar achar outra imagem, que tem uma que dá pra ver bem melhor como isso aqui fica estranho num gráfico. Open, eu vou abrir essa aqui. Isso aqui também é estrela padrão, tá? Vamos ver se essa aqui é. Essa aqui, de fato, seria estrela padrão que a gente tomou pra usar de parâmetro. Deixa eu mudar a questão da cor. View, cadê color? Eu vou usar Rainbow. Tá vendo que dá pra ver ela aqui? Então, a gente tem esse pico aqui bem avantajado, enquanto aqui umas frequenciazinhas aleatórias, tá? Eu vou dar um A, um S, um E. Ok, não tá legal. E tá parecendo um feijãozinho. Vamos tentar abrir outra. Arquivo. Esse aqui também tá parecendo um feijãozinho. Isso indica que a curva de distribuição não tá legal. Um decréscimo ali. É legal ir apertando as teclas pra ver se você descobre algo novo. Vamos voltar pra galáxia. Eu me perdi em algum momento. Vou pegar lá da banda R agora.
Olha como faz diferença essa questão dos filtros. Olha isso aqui, que interessante. Tá, eu acho que a gente acabou saindo do Imexamine. Deixa eu voltar aqui. Imagem Neima. Não, eu vou dar um CD 2 pontos. Enter, voltamos. CD 2 pontos volta para atividade anterior, tá? LS, S, ao pico, o S, o E. Tá, eu devo ter apertado até a tecla errado de novo. Não, voltou, travou só. Ok. Distribuição também não tá legal. Vamos abrir outra imagem. Vamos abrir essa 03 na banda B. Interessante. Olha aqui. Tem bastante informação nessa imagem. Ela ficou bacana. Dependendo do filtro que você coloca na imagem, você tem acesso a mais informações. Então, veja bem, Redbone, Rainbow, a gente perde bastante coisa. Eu, pelo menos, sinto isso. Agora, nesse... Uau, aqui também tá bem confuso. Esse bebê, eu senti que dá pra ver bastante coisa. Tá vendo? A gente perde essas 2 estrelinhas em outras bandas. Ok? A estrela que a gente usou como padrão foi essa pituxinha aqui. Eu vou dar um L nela. Tá, a gente tá com algum problema, eu não sei se o aplicativo travou. Acho que não, que tá rodando tudo certinho. Mas tá esquisito. Ok. Bem, e no resto é isso, tem que ficar fuçando, eu não sei usar tudo, todas as ferramentas que a gente tem aqui. Mas o que eu aprendi é isso que eu passei pra vocês. E dá pra fazer uma coisinha ou outra. Ó, o problema do pixel aqui, tá vendo? Deixa eu ver se vai dar pra enxergar ele. Tô achando que não vai dar, deixa eu dar um zoom. Aqui, tá vendo? Deixa eu dar um L, R. Eu não sei, eu acho que a gente tá com algum problema. Eu vou abrir e fechar de novo o aplicativo. Pera ainda. Encerrar. Vai fechar tudo, pode fechar. Eu vou fechar isso aqui, que a gente também não tá usando. Então, a gente vem no Quartz de novo. Então, mesmo processo, CL para entrar no IRA, CD para ver as coisinhas, LS para ler. Ah, eu entrei em alguma coisa errada. Então, CD, 2 pontos para voltar para trás, LS. Então, eu vou dar um CD Documents. Dentro do Documents, CD 23 outubro 21. Ok. Aqui a gente já tá dentro da pasta com as imagens. Eu vou dar um DS9 e comercial, para não travar minha prompt. Abrir. Agora eu vou dar um display. Melhor. Vou fazer o Imexamine. E aqui eu abro a imagem. A gente estava na banda B. Essa aqui, acho que ela não tá tão legal, essa imagem. É, realmente. Não sei. Essa aqui eu acho que a gente tava com um zoom maior. Aí vamos diminuir o zoom. Ok. Essa imagem não tá tão legal. Vou trocar. File, Open.
Vamos pegar na banda R. Interessante. Tá, então vamos voltar aqui nesse pixel faltante. L. Olha o tamanho dessa depressão. Então, a gente tem uma região bem oscilante. E aí, do nada, uma depressão. É porque realmente ele não absorveu quase nada de fótons. Então, realmente, ele vai passar essa informação de que não tinha nada ali nessa parte, nessa região do céu. Mas não é isso. A verdade é que a gente tem todo um conglomerado de atividade aqui do gráfico. Do nada a gente desce, então a gente conclui que é um problema do instrumento que a gente está usando. Essa estrelinha aqui foi o que a gente usou como estrela padrão. Ela estava bem próxima à galáxia. Vou dar um L. Olha como ele é brilhante em relação ao que está próximo. A gente pode também dar um Qzinho nela. Um Q não, um E. Olha, os círculos concêntricos. Isso aqui tá interessante. Eu acho que aquela hora o aplicativo tinha travado. Eu vou dar um S. Olha, a gente tem toda uma região que vai aumentando. Faz sentido isso aqui. E vamos dar uma olhada na região central. Eu vou dar um E, pra gente ter uma noção. A gente tem alguns círculos concêntricos. Ok, aqui seria mais ou menos o centro dessa imagem. Tá bem. Aqui é uma outra região bem brilhosa. Tem os pixelzinhos aqui bem pituchinhos. Deixa eu tentar. Olha lá, essa tá interessante também. A gente não tem círculos, mas é algo que se assemelha a um esferoide, né? Interessante. Vamos aqui também. E isso aqui tá bacana, tá? Isso aqui tá muito bacana. Olha como os círculos estão perfeitamente alinhados. Pra mim parecem círculos, tá? Essa última aqui tá um pouco, sei lá, um quadrado, mas usável. Vamos tentar outra coisa? Vamos tentar um L. Olha, 2 picos. A gente tem 2 picos próximos, então eu imagino que seja essa estrelinha de baixo que a gente testou um tempinho atrás. Vamos dar um R. Olha, a distribuição tá interessante também. Ok. No geral é isso. Eu vou abrir a padrão, teste da padrão. Cadê a padrão de verdade? Essa aqui é a padrão de verdade. Essa imagem tá ruim. Essa aqui tá interessante. Vamos ver como é que ela tá. E não tá legal. Ok, vamos ver outra. Essa aqui muito provavelmente a gente já abriu. Ela também não tá legal, tá vendo que ela não tá um formatinho bacana? E fica bem claro isso aqui no gráfico. E só pra concluir, então, essa estrelinha que a gente tá vendo, ela pertence à vizinhança da NGC. Deixa eu trocar esse... essa imagem não tá legal, né? NGC 1087. Eu vou pegar na banda B. Deu diminuído. Então aquela estrela, ela era pra estar aqui, na verdade. Olha essa pituchinha aqui. Deixa eu dar uma olhada. Interessante. Bem, no geral é isso. Aqui já não tem mais nada o que fazer, porque realmente eu só fui até esse ponto da aula. Em alguns outros aplicativos, não sendo o X-Quartz, boa parte das informações já vem no gráfico. Então a gente tem acesso à quantidade de pixels, enfim. Eu não vou lembrar de mais informações além da quantidade de pixels, mas elas vêm todas descritas. Provavelmente o que está descrito nesse gráfico, nessa tabela, só que eu não entendi muito bem ela, então eu não posso passar essas informações claramente. Tem que avaliar com a professora, se ela entende essa declaração aqui de números e valores, mas a princípio é isso. Essas foram as imagens obtidas. Essa é a galáxia, mostrei a estrela. Tinha alguma outra imagem aqui? Eu acho que não.
Então é isso, eu vou fechar esse vídeo então com a exposição da NGC 1087. Eu quero uma imagem bonitinha dela. Tá, isso aqui é estrela. Estrela, que eu tô abrindo HD, né? Realmente. Ahá, essa aqui tá bem legal. Eu vou terminar esse vídeo com essa imagem. E é isso. Belíssima. Um beijo a todos. Ahá. Tchau, tchau.